Quando eles começaram a produzir o Mercury? Olá, meus amigos, um abraço a todos, prazer estar com vocês de novo no programa Carlos Henrique da PG2. Olha, a gente está num Mercury 1984, um carro americano, já vou dizer mais detalhes de a quem pertence, indo para Pomerode. Nós vamos visitar o Museu do Carro Antigo e ver aquelas preciosidades, relíquias que estão disponíveis para todos os visitantes, conhecer um pouco mais desse hobby, hoje alimentado por tantas pessoas no mundo todo. É o tipo de carro, né, que passa ano, entra ano e ele não desvaloriza. Pelo contrário, valoriza porque vira peça rara e evidentemente tem um monte de gente que corre atrás de veículos antigos. Um Mercury americano é a nossa forma de ir a Pomerode. Esse carro pertence ao meu novo amigo, meu amigo uruguaio, o Humbert Gustavo Pedrontino, que é jornalista também, que é representante comercial, que é professor de karatê e que canta muito bem. Então, um amigão que a gente está fazendo uma nova amizade bem bacana. Ele aqui é o dono do Mercury e ele está nos levando para o Museu do Carro Antigo. Bom dia, um prazer estar com vocês e obrigado pelo convite para ir a Pomerode no Museu do Automóvel. Eu conheci pouco tempo, mas é um prazer para mim, gente muito bacana, muito boa e realmente é um prazer estar com vocês aqui. Olha, nesse modelo Cadillac, um DeVille, 1961, vou levar o Paulo aqui pelo museu para contar um pouquinho da história. O detalhe é o seguinte, ó, esse é o carro que o pessoal autoriza que o visitante sente, tire fotos e saia fazendo um monte de postagem por aí, exatamente porque é um grande barato você estar num carro 61, uma limusine tipo rabo de peixe, Paulo. Esse é um rabo de peixe, era famoso na época, né? Isso mesmo. A gente tem a nossa equipe de profissionais que tiram a foto e daí a pessoa pode estar até levando a foto revelada, ter essa nostalgia também de ter uma foto revelada num porta-retrato lindo que a gente tem aqui. E esse carro também é muito emblemático. Por quê? A alta sociedade da época acabava usando ele. Verdade. Com o mesmo sensor de luz alta que a gente vai encontrar em outros carros aqui. Capota elétrico, os 4 vidros são elétricos também. E, como você pode sentir, um extremo conforto o carro tem. Bork, cerveja artesanal de verdade, a pioneira entre as artesanais de Santa Catarina. Dalfovo, arroz tem que ser Dalfovo, tradição e qualidade em sua mesa. Labotim, exames laboratoriais, tudo por amor à vida. Metiza, onde tem desenvolvimento, tem Metiza. Unifique, a tecnologia que nos conecta, conecte-se já. E a gente vai começar a mostrar o que o Paulo e o pessoal aqui do museu caracteriza como a vedete, o carro mais charmoso, digamos assim, dessa coletânea, dessa coleção maravilhosa que temos aqui. Ô Paulo, que carro é esse que a gente está mostrando aí pro pessoal da página 2, hein? Esse daqui é um Eldorado Biarritz de 1959. A gente gosta de chamar de joia da coroa, é o nosso carro mais raro que a gente tem aqui no museu. Joia da coroa. Isso. Tem tudo a ver por quê? Por quê? Ele só foi produzido em 1959, ele tinha outras cores, mas essa cor aqui em específico ele foi montado para a Marilyn Monroe. Ela queria um Cadillac com uma cor exclusiva, então a Cadillac criou. Só que as socialites da época, vendo esse carro na rua, elas começaram a pedir também. Então saiu uma série limitadíssima. Porta, capota, rádio, tudo elétrico. E o senhor tá vendo ali, ó? Sensor de luz alta. Se você anda com esse Cadillac na luz alta, vem um carro na outra mão com um farol aceso, ele baixa automaticamente. 1959 já com essa tecnologia. É isso, olha que detalhe importante. Quer dizer que a Marilyn Monroe mandava.
ela mandava, ela queria algo exclusivo para ela. E depois toda a socialite se inspirava nela e começaram a pedir Você pra falou Cadillac. que fabricaram muito poucos. Tem uma ideia de quantos modelos Em saíram? média 200 modelos nessa cor. E um né? tá aqui? E um tá aqui. Caramba, que legal. Isso mesmo. Paulo, fala um pouquinho desse carro que a gente, quando entra, dá o primeiro passo no museu, já dá aquela explosão, você já é surpreendido, dá um impacto legal mesmo. Me fala um pouquinho dessa joia. Essa joia aqui é um Lincoln Continental. Ele é o que a gente tem de maior motor aqui no museu. Ele é um V12. Oh. Ele pertenceu a Luiz Gil Leão, da família Leão, fundadora Matos Leão, lá de Curitiba. Então hoje ele faz parte da nossa coleção. E ele é um carro bem emblemático pela sua potência, porque a máfia da época usava muito para a sua fuga, então esse é um emblemático carro. Isso aí deixava os carros da polícia Para comendo trás. pó. Isso. E por que Continental? Continental porque ele tem uma capota atrás, protegendo a roda, para preservar o espaço dentro do carro, dentro do porta-mala do carro. Então ele tem essa capota Continental e por isso que ficou Lincoln Continental. Esse carro vocês colocaram aqui estrategicamente, que ele chama, ele dá impacto mesmo. Né? Isso mesmo, a gente colocou estrategicamente. É um carro muito bonito, chama uma atenção pelo tamanho da sua frente, que tem uma frente muito grande devido ao seu motor ser o maior que a gente tem aqui no museu. E a cor dele, uva, também é maravilhosa. Página 2 hoje veio ao Museu do Automóvel em Pomerode. E aqui é o seguinte, primeira reação, arrepia os pelos. É a paixão pelo carro que todos nós temos. O brasileiro, em especial, tem uma paixão, não é só nossa. O homem quase no mundo todo tem essa paixão pelo automóvel, né? E aqui é um lugar para a gente exatamente deixar extravasar isso. Volta-se no tempo, mas se permite ter emoção. Eu soube que as pessoas que entram aqui, algumas se emocionam de tal forma que vão às lágrimas. E a gente nota as crianças ao entrarem, os meninos já todos ouriçados para ver os modelos que aqui estão. A gente está no Museu do Automóvel de Pomerode, sendo recepcionado aqui pelo Paulo Brums. O Paulo, cara super bacana, nos recebe aqui para contar um pouco dessa história do museu, que foi inaugurado agora, recentemente, tem meio ano aproximadamente, um pouquinho mais de meio ano, e se tornou uma das vedetes do turismo de Pomerode. Paulo, muito obrigado por receber a gente. Eu estou muito contente de estar aqui. Aliás, vamos extravasar um pouco essa emoção contando um pouquinho dessa história, pode ser? Certo, pode ser sim. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, é uma grande honra. E por vocês terem vindo aqui com a gente, fazer essa matéria tão legal, tão sensacional. Tá certo. A gente também está aqui, conforme eu já apresentei, né? Humberto Gustavo Pedroncino, um cidadão uruguaio, que nos trouxe no Mercury, está estacionado lá fora, porque a gente veio a caráter aqui para o Museu do Automóvel. Tinha que vir, né? Um Mercury não é tão antigo, é 1984, né? Isso. 84. Aliás, o Mercury foi produzido até quando? Acho que esse modelo, o Gran Marquis, acho que 2002. 2002 acho. por aí. De Ainda repente nos Paulo Estados pode Unidos. corrigir, que sabe mais do... Esse do modelo que foi. Esse modelo eu não tenho tanta informação, a gente conta com alguns Mercurys aqui, mas eu não tenho a informação exata de quando que foi. A Mercury começa quando? A Mercury é Ford, né? Isso, a Mercury Ford, é uma Ford. sublinha da Ford, aonde de alto padrão. Então alto a padrão. Ford criou essa linha de alto padrão para competir com alguns carros de alto padrão que outras marcas já tinham. Detalhe, esse Museu do Automóvel de Pomerode, ele escolhe uma segmentação, digamos assim. Aqui tem os carros mais caros, digamos assim, os mais disputados do mercado. Aqui tem um luxo espetacular dos veículos, né? Isso. A visão é essa mesmo, tem esse tipo de carro, né? O nosso nicho de coleção a gente tem bem definido, que é dos anos 40 aos anos 70, que são os carros clássicos dos anos dourados. Esses carros, eles possuíam muito glamour da época, pertenciam a grandes estrelas, quando eram lançados eram muito requisitados, muita gente queria, e muita gente também não tinha condição, conforme os Cadillacs que estão ao nosso redor, de ter, porque eram carros de alto valor agregado. O Paulo Ricardo Brums tem 21 anos. Quando é que começa essa paixão pelo carro? Essa paixão iniciou quando inaugurou o museu. Há 7 meses Há atrás? 7 meses atrás. Você não tinha nada a ver com carro? Não tinha nada a ver Qual com era o carro. teu barato? O que tu gostava? Eu vivi muito no meio de zoológico,
pai dele é o administrador do zoológico, Maurício Bruns. Um abraço, Maurício. Mas enfim, entende mais de bicho que de carro. Isso. Hoje já está... Hoje já estou mais afiado no carro, já estou conseguindo, porque é um convívio muito grande. E como eu mesmo estava conversando antes com você, a gente, quando eu vi descer o primeiro carro, chegou a gerar arrepios de ver essas belezas que são diferentes, que são algo que a gente não vê no nosso cotidiano e que a gente não pode deixar morrer também. Ela tem que estar presente, a gente tem que ver isso, a gente tem que sentir que é algo diferente, não é algo que a gente vê no nosso dia a dia. Humberto Gustavo, e a sua paixão pelo carro, vem de quando? Vem de quando? É mais ou menos na idade do amigo aqui, Paulo. Eu acho que foi mais ou menos um pouquinho depois da minha adolescência que eu comecei a gostar de carro. E, de fato, o primeiro carro que eu tive, estava falando aqui agora há pouco com o Paulo, foi um Fusca do ano mas no Uruguai 84. também o primeiro carro tem que ser Fusca? Foi um Fusca. Bom, o Fusca hoje é endeusado até pelo ex-presidente Mujica, né, que anda num Fusca velho lá. Mas esse aí era especial, porque era um Fusca do ano 82, e eu comprei no ano 94. Mas acontece que o dono era uma pessoa de idade que andava muito pouco, então o carro tinha acho que 4.000 quilômetros, estava novo, então foi realmente mas muito essa bom. paixão é realmente incrível, a gente nota em quem entra aqui, eu estava dizendo até os meninos já brilham os olhos, né? Fogo nos olhos, né? Até mesmo as meninas olham, por exemplo, a gente tem os Cadillac rosa, a gente tem, engloba todo mundo e todo mundo quer entrar, todo mundo quer sentir, é uma euforia. Tanto que a gente tem que só agradecer, o movimento tem sido muito bom e é o que mexe com a pessoa. Todos nós lembramos a primeira vez que dirigimos, a primeira vez que o nosso pai colocou a gente na boleia e é nosso avô, então a gente sempre remete a nossas lembranças, né? É uma história muito legal, cheia de nuances, né? Isso. E nesse caso aqui em especial, realmente é esse primeiro contato que a gente jamais esquece, né? Eu quero dizer para o pessoal que está acompanhando aqui a PG2, seu canal de comunicação digital, a nossa Rádio Página 2, ela tem alguns eixos que eu faço sempre questão de dizer. Nós vamos pelo esporte, lazer, pela inovação tecnológica, pela cultura, mercado de trabalho, educação, inclusão e diversidade, economia colaborativa, desenvolvimento sustentável, saúde e bem-estar. São os eixos que é o nosso princípio ético, né? Nós navegamos, nós fazemos curadoria nesses campos, em todo o Vale do Itajaí, onde pessoas, empresas, instituições fazem a diferença. E o Museu do Automóvel de Pomerode está fazendo a diferença. Tem sido grande o movimento de público aqui? Tem sido. Como eu disse, nós temos que agradecer, porque é uma cidade que nos recebeu muito bem. Pomerode é uma cidade turística que recebeu nós muito bem. E o público tem adorado, tem vindo turismo prestigiar. O dia todo, né? Semana inteira. Vocês abrem todos os dias? Todos os dias, das 9 às 18. Segunda? Segunda, nenhum feriado a gente fecha. Por quê? Porque a gente tem que aguardar o turista vir de portas abertas sempre. Eu acho que a pior coisa que a gente pode ter no turismo é receber o turista vir até aqui, se deslocar, sair da sua casa e enxergar uma porta fechada. Sempre é bom estar de portas abertas. Importante. Museu, acho que essa tem que ser a característica, sempre aberto, disponível. E aqui, não importa se vier 1 ou 2 ou 3... Estamos abertos. Isso é importante. Isso mesmo. Quantos veículos vocês têm aqui então, Paulo? Temos mais de 30 clássicos. A gente brinca mais de 30,5, porque o que vocês viram lá na fachada é um de verdade. E tem um porquê. Aquela ponta. Aquela ponta. Às vezes, para fazer um veículo, a gente precisa de 3. Então, aquele lá foi o que sobrou de um. Então ele acaba sendo o símbolo aqui pendurado. Falar em símbolo, tem um food truck lá na frente que chama muita atenção. Temos. É um Dodge... Ele é um Dodge Coy 1951. 51. Foram mandados somente 27 desses para o Brasil. Foi dado para o Exército Brasileiro. E aí esse é um dos exemplares que ainda temos presente. Olha, no decorrer do programa a gente vai acompanhar, vamos a todos, vamos fazer uma panorâmica, evidentemente, falar de alguns modelos em especial. O Paulo está ciceroneando, ele vai nos conduzir e eu sinto aqui que tem algo muito importante. Quando você entra no Museu do Automóvel de Pomerode, você, se fizer a visita sozinho, é uma coisa. Se fizer acompanhado por alguém que monitora e te dê uma informação daquele veículo, é outra.
Isso é sintomático, né? Isso, porque a gente tem muitas coisas, claro, que não tem como saber do carro, é alguém te explicar, alguém falar para você que vai dar esse valor. Por exemplo, vocês vão ver os diversos carros que a gente acabou fazendo e é impressionante como um item pode guardar tanta história. Um item guarda muita história, de fato. Olha só, nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo. Eu quero dizer que a página 2 tem alguns apoios importantes, pessoas que colam, as empresas que colam as suas marcas, as nossas iniciativas, a PG2. Quero agradecer aqui a Unifique, a tecnologia que nos conecta, Vidas, Instituto de Assistência à Saúde, com gestão hospitalar em 8 municípios de Santa Catarina e uma casa de acolhimento em Rio dos Cedros, a Cervejaria Bork, viva como nunca, Bork como sempre, beba com moderação, Metiza, onde tem desenvolvimento, tem a Metiza, Labotim, tudo por amor à vida, Arroz do Alfovo, tradição e qualidade à sua mesa, da Belecorp, a clínica de estética e spa à sua disposição, do Sindicato do Trabalhador Metalúrgico, prestando ações sociais em defesa do seu associado e esclarecimento sobre as reformas, da Marcel Alexandre, a moda do homem, a Marcel inclusive me investe e eu sou grato a isso, do Paromas Restaurante Pizzaria, a referência gastronômica no centro de Timbó. Nosso maior e melhor muito obrigado a esses apoiadores. Um intervalo e já voltamos para falar um pouco mais dessa história maravilhosa que o Museu do Automóvel de Pomerode faz, eu até diria ressuscitar, porque uma coisa é esses carros estarem numa garagem de alguém, cidadão particular, outra é estar à disposição do público e aqui então as pessoas têm a oportunidade de rever a história do automóvel. A gente está agora diante de um Cadillac DeVille, mais um desses modelos. Esse é de 1964 e quando eu passei aqui, Paulo, eu logo lembrei de 1963. Esse carro também faz com que a gente viaje no tempo. Me lembrei da morte de John Kennedy, o presidente norte-americano. Parece um carro parecido com esse aqui. Isso mesmo, é bem parecido, porque os modelos das épocas eram bem similares. Então esse daqui não é, porque o Kennedy ele morreu num Lincoln. E a gente pode fazer a seguinte assimilação: John Kennedy morreu num Lincoln e o Lincoln morreu no teatro do John Kennedy. Essa eu nunca tinha ouvido. Então a gente tem essa assimilação para ver. Mas era bem similar, a única versão que era limousine, então tinha os bancos virados e era a mesma questão de porta, conversível, né? Conversível também. E o interessante é que o interior é o que remete a lembrar que John Kennedy, exatamente, porque era vermelho, era preto com vermelho também. Então, tá. Ele também é um exemplar magnífico que a gente tem aqui, rabo de peixe, igual você mencionou antes, que é a proposta que vem ali no finalizar na traseira do carro. Também é um dos exemplares icônicos que a gente tem aqui. Logo que você entra no Museu do Carro Antigo aqui em Pomerode, algumas coisas chamam a atenção, além da beleza total, né, dos carros que são expostos aqui. São quantos modelos, né? São mais de 30 carros. Mais de 30. O detalhe, um som legal, rock anos 60, muito Elvis, aquela galera toda da época. E vocês estão vendo aqui também alguns painéis, Elvis, Marilyn Monroe, James Dean, entre outros. O Elvis, eu vejo muito Elvis aqui, por quê? Tem um motivo, ele foi o maior comprador de Cadillac da história. Em um único Natal ele deu 30 Cadillacs para os seus 30 melhores amigos. Pensa num amigão desse. Então a gente tem esse, e um dia ele estava dentro de uma concessionária da Cadillac e chegou uma senhora que ficou vendo os carros da vitrine e ele convidou ela para entrar perguntando o que ela estava achando dos carros. Ela disse que era a melhor coisa que o homem tinha feito, a mais bela. E ele deu de presente um Cadillac para ela. Hoje em dia a gente ganha cerveja no Natal. Hoje em dia cerveja. O que é legal também. Muito bom. O Elvis, 30 carros numa porrada só. Se superou. Olha esse Mercury conversível aqui, ele lembra um detalhe muito importante. O Michael J. Fox, no filme De Volta para o Futuro, usou um desses, não? Isso, na verdade ele acabou fugindo, é aquela cena emblemática que ele foge e o carro acaba batendo num caminhão de esterco e o esterco cai. É o mesmo modelo e ano que tem. Que ano? Esse daqui é 1946. Esse é o carro mais antigo do museu? O mais antigo do museu. É uma das joias também. Uma das joias que a gente tem. É um carro difícil de conseguir, então? Difícil porque tem uma série de restauros que tem que ser feito num carro desse hoje para se ter, né? Bork, cerveja artesanal de verdade, a pioneira entre as artesanais de Santa Catarina.
Tapioca, choperia e restaurante, a qualquer dia, a qualquer hora, é muito bom. Timbonete, o principal portal de atualidades e informações do Médio Vale. Acesse timbonete.com.br. Farma Nova, cuidando de você e da sua família em todos os momentos. Instituto Vidas, excelência em qualidade, levando a saúde para mais perto de você. Cluque Contabilidade, dinamismo e experiência, uma das mais competentes equipes de contabilistas da região. Olha essa joia aqui, um Cadillac 1957, cara, é muito lindo. Ele tem um detalhe, ele é meio emblemático, porque ele pertenceu a um jornalista muito famoso à época, inclusive na época da Revolução de 64, antes e durante. Carlos Lacerda era o dono desse carro. Como é que vocês conseguiram essa joia? Ele foi adquirido, o proprietário da coleção do museu, ele adquiriu esse carro. Ele precisava de poucos restauros, é um dos carros que menos restauro foi feito. A gente fez um pequeno restauro no teto e o restante do carro não pertenceu, não precisou de restauro. Então a gente até pode ver que pelos vidros eles estão um pouquinho encarunchados, isso é natural, porque os vidros nessa época ele eram interfolhados. Ele girou nas ruas do Rio de Janeiro, antiga capital da República, e é um carro histórico realmente que está aqui no Museu do Carro Antigo de Pomerode. A gente está agora diante de um carro que chama muita atenção, porque esse carro aqui foi xodó, muita gente quis ter, é o Mustang. Mustang que está aí ainda muito em evidência, mas esse carro aqui tem uma característica muito importante. Nós tivemos o 007, tem uma relação com esse modelo. Fala pra gente, Paulo. Isso mesmo, esse daqui é um Mach 1, a mesma cor apareceu no filme do 007, é aquela cena icônica que ele fica em duas rodas e passa no meio da viela. É o mesmo modelo que teve isso. Se vocês observarem, eles têm as travas para segurar a tampa do motor, porque não podia abrir com a potência que esse carro tem. E um diferencial dele é quando você acaba saindo, ele acaba jogando a traseira do carro na hora que está acelerando. Então é uma potência mesmo. Quem gosta de dirigir é tudo que a pessoa quer ter. É tudo que quer ter. Esse carro, qual é a potência? Você falou em potência dele? Em média ele tem 380 cavalos. Nossa, é uma super máquina. Sim, é uma super máquina. Também, muita gente vem ver aqui esse modelo. Muitas vezes, esse daqui é até um dos xodós aqui do museu, que muita gente tem esse querer, a corrida, o fervor, e acaba se familiarizando com esse carro. Aqui, agora a gente está na frente de um Ford 1948, é um conversível, está muito lindo, ele chama atenção pela cor também, mas por esse detalhe de ser conversível, e é uma das joias de vocês também. Fala um pouquinho desse carro, qual é a particularidade dele? A particularidade dele é que o mesmo modelo que foi o mestre Miyagi que deu para o seu pupilo. Então é o mesmo ano, modelo. Kung Fu. Kung Fu, isso mesmo. Então a gente tem esse exemplar aqui. Como pode ver, está impecável o restauro dele. Tem certeza que não é o mesmo? Não é o mesmo, não é o mesmo. Porque o mesmo, o pio dele acabou ficando, comprou e até hoje ele tem guardado. Mas chama atenção exatamente por essa isso modelo mesmo. Similar, né? Bem isso. Muito então remete, lembra, esse que é o nosso propósito aqui dentro, fazer as pessoas serem remetidas a esses anos dourados que foram, com essas belezas que a gente tem aqui. Página 2 hoje está no Museu do Automóvel de Pomerode. E nós vamos continuar essa conversa aqui com o Paulo Ricardo Brums, que é o gerente comercial aqui dessa instituição. Estamos acompanhados pelo esse meu amigo, acabamos de fazer amizade, 2 semanas lá no clube em Timbó. E um prazer ter aqui com a gente também Humberto Gustavo Pedroncino, que é um cidadão uruguaio, representante comercial. E ele faz a base aqui na nossa região e viaja pela América toda, é isso? Exatamente. Você é representante da Sou representante da Cargill e da Eurocast da Romênia. Estou mais na área dos alimentos. Então, meu trabalho como representante comercial é fazer cliente aqui na América Latina toda. E agora estou começando um trabalho também em Espanha e Portugal. Muito bom. Você comprou um carro antigo porque você admite ter paixão pelos carros antigos. De que você comprou esse Mercury 1984? Foi assim. Eu vi que ele tem uma bandeira dos Estados Unidos ali, o que é? Exatamente.
Esse carro eu comprei da embaixada, de um funcionário da embaixada dos Estados Unidos no Uruguai. Ah, que legal. E, bom, eu me apaixonei por esse carro e realmente é meu xodó, como disse Ele aqui. lembra muito o nosso Galaxy, né? O carro Sim, mais teve aqui no Brasil. O Ford Landau também O é Landau, meio né? parecido Landau, ao que exatamente. você tem. E quando a gente vê um desses passagens, a gente diz assim, puxa, uma acelerada é 1 litro de gasolina. O seu é a diesel. Esse carro, infelizmente, por um lado, não é original, tá? Assim que lamento decepcionar muitos que aqui, sobretudo, que é tudo original. Que na vinda para cá, Paulo, aonde a gente passava, todo mundo olhava para o carro. É impressionante como as pessoas estão ligadas e de tanto ver modelos parecidos, um diferente chama muita atenção realmente, né? Mas você tem um motor adaptado. E então, né? esse carro, na verdade, tem um motor V8 original, tá? Que na verdade eu recebi com a compra do carro, porque a pessoa que transformou ele para diesel, ele colocou um motor Mercedes-Benz turbinado 300 e deixou o motor original fora. Por quê? Por causa de que no nosso país lá o combustível é muito caro. Realmente, quem tem esse carro... Quantos quilômetros você faz com 1 litro de diesel, então? 1 litro, 10 quilômetros. 10? 10 quilômetros. Demais, então né? é bem econômico. E a gente guardou esse. Então a ideia é, se algum dia vender o carro, vender com o motor original, que eu tenho guardado. Bom. Ah, muito bom. Mas para rodar, como disse aqui, é muito bom. Esse Mercedes é show de bola. Para mim é. O conforto acima da economia que você impôs como um novo motor, mas ele tem um conforto espetacular. Falando nisso, Paulo, ele toca num assunto que ele pensa um dia vender. Esse mercado realmente é extremamente, como é que eu queria uma palavra correta, até você pode me ajudar, no aspecto assim da valorização. Cada ano que passa o valor do carro aumenta, agrega valor? O carro ele tem vários quesitos que são analisados, originalidade, a pintura, a preservação dele. São carros, todos os carros, conforme vai passando esses clássicos antigos, eles vão se valorizando. Tanto que a gente vê as vertentes hoje, um Fusca, uma Kombi, se valorizam muito. Impressionante. Os carros que aqui estão no museu, que são dos anos dourados, se valorizam muito mais. Muito mais. Então a gente vê essa onda de valorização dos clássicos e dos carros. Os novos, com o passar do ano, desvalorizam, dos anos desvalorizam. Os velhos, com o passar dos anos, agregam mais valor. Agregam mais valor. E são valores bem interessantes. Isso, eles acabam acrescentando muito. O único problema, muitas vezes, é a liquidez, de fato. Então você... não é qualquer um que pode comprar. Não é qualquer um que pode comprar, está adquirindo um carro, então se você tem, às vezes você não consegue repassar, acaba demorando um pouco para fazer o dinheiro rodar, assim, O cara tem que ser mais ou menos um príncipe árabe para adquirir. Isso. Por isso que eles têm tanto valor, porque não é só valor comercial, muito embora seja contabilizado como um patrimônio, né? Isso. Mas eles têm um valor também que transcende essa questão comercial, né? Metal, né? Isso. É emocional, né? É metal, é emocional. Hoje a gente vai ver um carro de hoje em dia, ele quando bate ele é programado, ele é feito para desmontar. Um carro desse se bater, não acabou, acontece né? nada. Não aproveita nada. E essa foi a transformação do veículo se tratando da segurança do condutor, né? Os modernos hoje, eles preservam o condutor. Esses aqui bateu, sobrava nada. Tanto que os motores hoje são programados para caírem para o chão, e esses vinham para cima de nós. Nossa. Então temos uma série de coisas que a engenharia acabou melhorando e que antigamente não é. Mas alguma coisa que eu tenho que dizer, a beleza de hoje em dia é o que prevalece. Antigamente é o que prevalece hoje em dia. Me diga uma coisa, eu sempre me preocupo, e quem conversa sobre carros diz assim, pô, você tem um carro há muito tempo, olha, comprei, como o caso dele, comprou um Fusca, a pessoa usava muito pouco, carro parado, estraga. Como é que vocês fazem para manter a qualidade dos motores e dos carros, de uma forma geral? Todos os nossos carros aqui no museu, eles funcionam. Eles só estão adormecidos. A gente coloca um fluido especial no motor. Um fluido especial no motor? Especial, para ele ficar até 20 anos desligado. Caramba! Então ele pode ficar aqui adormecido. Demora em média umas 4 horas para ligar cada carro. Os caras inventaram um fluido para isso? Tem um fluido de adormecimento. Aí o trabalho que a gente tem é macaquear o carro, fazer o giro da roda para ela não ficar quadrada. Sim. E para mexer a caixa de diferencial.
Olha só. E a manutenção deles, vocês fazem mesmo aqui? É um cuidado aqui ou vocês têm uma equipe técnica, digamos assim? Tem uma equipe, um mecânico que tem toda a especialidade disso. Tanto que a gente diz que ele acabou parando um tempo para mexer nesses carros, ele é dedicado a esses carros. Quem é que faz esse tipo de restauro para vocês, por exemplo? E restauro tem 2 empresas que tem mais até, mas 2 que a gente acaba fazendo mais próximo, que é uma em Blumenau e a outra em Curitiba, que seria a Fênix em Curitiba e em Blumenau tem a RR. RR, do tal de René? Isso. Que eu preciso conhecer urgentemente para ver esse cara trabalhar no restauro de veículos. É uma coisa espetacular. Agora, eu tenho uma história, eu não sei se você pode confirmar isso, Paulo. Às vezes, para fazer um modelo e deixá-lo nessa condição que está aqui, você pega 2, 3 velhos para fazer um só? É verdade isso? Isso é verdade. E outra, ainda nos Estados Unidos há um comércio muito forte das peças. Eu queria te falar sobre isso. Tem peça que vem. Então, por isso a demora de um carro de 3 a 6 anos para ficar pronto é questão de vir peça, funilaria, todo o trabalho que tem com a latoaria, a cromagem. Você está falando de 3 a 6 anos? Cada carro para ficar restaurado. Uau! Mas é a razão dessa logística toda complicada. Mas agora, as peças você encontra no mercado local ou existem nos Estados Unidos ainda um mercado forte. Forte? Dessas peças. Claro, o valor agregado é altíssimo. E ainda existem alguns carros que dá para pegar e reaproveitar e reutilizar as peças. Tá pensando assim, o cara fazer um investimento, se não fosse tão caro importar. Cuba tá cheio desses carros, né, antigos, grandalhões, né, grandões, e que valorizam depois é restaurado. Né? Isso mesmo. A única coisa de Cuba é que, pelos as empecilhos que eles tiveram, eles não tiveram as peças para repor. Então tem alguma coisa que tá com original, outro não tá. Então, o motor de barco, por exemplo, lá é muito comum eles usarem, fazer esse tipo. Não é o caso do nosso amigo que ainda preserva o motor. Sim. Lá eles não têm mais um motor preservado. Usam num barco. É impressionante. E os carros também no abandono em Cuba. Você né? vê que também na ruína. E muito próximo ao mar, claro, complica, né? Estava falando das peças. Eu, por exemplo, muita peça, minha família mora nos Estados Unidos. E muita peça eu compro de lá. É o que falava Paulo. Mas assim, é bem fácil o sistema deles, porque o carro, acho que todos eles devem ter o mesmo sistema, tem um número bem comprido ali, uma série. Sim. E você com essa série você consegue a peça que você quiser do carro. Olha, então por isso que Ou ele seja, diz que é bem forte esse simples, mercado. nesse sentido é bem simples. Porque eles têm um número que identifica o veículo, o automóvel, e com isso você consegue todas as peças. Ô Paulo, aqui na nossa região, há algum tempo atrás, há esses movimentos de clube do carro antigo, aquela galera toda que anda por aí, faz desfile, é bem bacana. Alguns veículos são contratados para casamentos, eventos especiais, esse tipo de coisa. Você acha que tem muita coisa escondida nas garagens por aí, não? Tem. Deve ter muita coisa escondida pelas garagens. Pomerode tem um evento muito forte, um encontro de carro antigo. Maravilhoso, organização muito boa. E é muito forte na nossa região essa cultura. Pode ver, a gente tem um dos maiores encontros de Volkswagen também. Então é impressionante a forma que isso movimenta toda uma comunidade. Para essa galera que tem esses carros aí numa garagem, custa muito caro um restauro? Depende muito do nível de restauro, a originalidade que a pessoa quer levar, mas tem o seu custo. Qual é o feedback que esse pessoal que visita o museu deixa lá na portaria, na saída? Que adoram, que acharam maravilhoso, que é de arrepiar, que nunca tinham visto algo assim, que lembraram de algum familiar que tinha, de um vizinho que tinha esse carro. Então... Se fosse possível medir o tempo de permanência da pessoa diante de um carro, qual é o carro mais visitado que o cara fica e não quer sair? Temos esse atrás de nós, esse que aqui é o que o pessoal fica tempos e tempos esse olhando. Esse aqui é a história da Marilyn Monroe, né? Esse mesmo. E temos também o próprio Lincoln Continental e o Mustang, que é um carro que todo apaixonado por motor, que quis ter um sonho de consumo, né? Entre casais, o homem fica mais ligado, a mulher acompanha. Mas o homem é que fica ali, né? Mas a mulher, ela também gosta, ela se apaixona, porque ela vê algo nobre que não se via, que não tem oportunidade em se ver em qualquer lugar. Acaba sendo algo que apaixona a mulher, ela vê
algo tão belo, tão lindo, não é em qualquer lugar que ela tem essa... A gente tem outros museus do tipo no Brasil, né? Tem, né? Vocês intercambiam veículos assim, ou seja, ó, eu vou ficar um mês com esse carro, um daqui vai para lá, não tem isso? O museu, às vezes, ele troca os carros conforme a coleção, Tá, né? Então, tem Mas a troca. mas é do proprietário. Do proprietário mesmo. Ele não faz esse tipo de intercâmbio, não tem isso não, né? Às vezes para adquirir algum carro, mas a coleção, às vezes, roda com a própria coleção. Vocês pensavam que ia ter tanto sucesso assim o Museu do Automóvel? Porque realmente ele é muito concorrido, ele é muito visitado, há um público imenso nos horários especiais e nos finais de semana, aos finais de semana principalmente. Você esperava esse tipo de coisa, não? A gente foi surpreendido porque veio muito mais do que a expectativa e a gente, como eu sempre reitero, temos que agradecer porque a visitação e o público tem sido maravilhoso em vir nos visitar e nos receber. Esse Pomerode, como você já disse, tem essa tradição desses encontros do carro antigo, né? Isso. Quando vocês instalaram isso aqui, então uniu-se o útil ao agradável, né? Isso Ficou mesmo. muito claro, né? Tem muita gente que conheceu o Pomerode por esses movimentos, mas agora tem um local específico para visitar, né? Tem um local específico, isso mesmo. Ao lado de vocês tem um museu de brinquedo antigo, isso faz bem um para o outro? Isso faz, a gente tem uma parceria, então temos os dois museus e a gente tem uma parceria muito forte com o nosso vizinho. Cada carro desse aqui tem uma história, certo? Certo. Você conhece, por exemplo, de quem ele pertenceu, esse tipo de coisa, não? Eu não cheguei a conhecer, Tá. mas a gente ouve os relatos, as histórias Todos que a gente... são documentados, assim, de repente tem tudo isso? Temos documentados. Esse carro pertenceu a Isso, temos. Todos têm uma história. Isso, É bacana demais, né? muito. Pô, pessoal, eu quero agradecer muito a vocês que acompanharam aqui essa conversa no Museu do Automóvel de Pomerode, acompanhados aqui do Paulo, um menino super bacana, Paulo Ricardo Brums. O Paulo Ricardo é o gerente comercial. Ele disse aqui, olha, eu nasci praticamente dentro do Jardim Zoológico, aqui de Pomerode também, onde o pai dele é o administrador, Maurício. E acompanhado por essa figura sensacional aqui, que Humberto Gustavo Pedroncino, que é um cidadão uruguaio, está morando aqui na nossa região e que gostou demais da região, né? Eu gostei demais, adorei. É? Do lugar e da gente. A família também? Realmente, adorou. A família também. Realmente. Adoramos e a gente se vem por questões de trabalho, às vezes tem que viajar, acabamos voltando para aqui sempre. Que bom. Então, a gente hoje retratou aqui o hobby de cultivar o carro antigo. O proprietário disso aqui, evidentemente, tem isso mais exacerbado do que qualquer um de nós, mas, enfim, ele compartilha com as pessoas. Isso que eu acho bacana, é um pensamento legal, Sim. né? De compartilhar, né? De dar oportunidade das pessoas verem também, né? Porque não é em qualquer lugar que a gente consegue ver essas realidades. Verdade. Paulo, eu fico muito agradecido. Eu que agradeço. Prazer estar contigo. Obrigado, Nós ainda vamos conversar, amigo. mas nós vamos de volta para a nossa sede em Timbó, de carona no Mercury do Humberto. Mas enfim, foi muito bom estar aqui. Paulo, parabéns pela iniciativa, pelo seu trabalho, pelo estudo. Você se aprofundou, deu para ver que você se debruçou sobre a história do carro, né? Certo. E isso fez com que você hoje pudesse ter o conhecimento que tem para falar de cada modelo desse. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e agradeço mesmo. Olha, foi um prazer enorme. Obrigado a vocês. Sábado retrasado a gente falou da Escola de Formação de Pilotos do Aeroclube de Blumenau, agora do Museu do Carro Antigo de Pomerode. Sábado que vem tem mais uma história muito legal, não perca, pode ter certeza, nesse horário mesmo, aqui na página 2. Você pode assistir esse programa quando quiser, nas diversas plataformas, tá certo? Então espero que vocês tenham gostado. Tudo de bom, um abraço, até sábado que vem. Linson, marca de valor e confiança em implementos rodoviários em todo o Brasil. De Krieger, o ponto certo da moda do Médio Vale do Itajaí para toda a família. Labotim, exames laboratoriais, tudo por amor à vida. Dalfovo, arroz tem que ser Dalfovo, tradição e qualidade na sua mesa. Marcel Alexandre, moda masculina para todos os momentos do dia. Krambeck, referência na distribuição de peças no Vale do Itajaí desde 1962.
Couto Dedetizadora, segurança e qualidade no controle de pragas. Sacolão JK, boa procedência e muita qualidade em frutas e verduras. Você ouviu na Rádio Página 2 o programa Carlos Henrique. Bate-papo, opinião, conteúdo e um clima agradável para sua manhã de sábado. Um bom sábado para você e até breve.